poder participar dessa discussão. Meu objetivo principal aqui hoje não é, obviamente, encerrar o assunto, mas a gente abrir o tema ou estender esse tema para maiores discussões, tendo em vista que a gente sabe que hoje, em geral, os psicotrópicos em idosos são utilizados em larga escala. A gente sabe que o aumento com a idade ele é significativo. A gente tem prevalência de até 70% de uso em hospitais e instituições de longa permanência. E o uso inadequado é muito frequente. Esse uso inadequado, tanto em baixas doses, como escolha inadequada do antipsicótico. A gente sabe que em torno de 13% das prescrições, em geral, os estudos mostram que são feitas com baixas doses e até 20% escolhas erradas. Só para a gente ter uma ideia da prevalência de sintomas de uso de antipsicóticos em idosos, esse estudo em instituições de longa permanência mostrou que até 37% dos idosos desses 10 centros utilizavam antipsicóticos, sendo a sua maioria os atípicos, como mostram as tendências atuais, pelo melhor perfil. A gente tem que levar em consideração que nos idosos a gente tem as alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, que vão fazer com que os idosos sejam mais vulneráveis a efeitos adversos dos antipsicóticos e também, obviamente, vão se ver mais expostos a esses antipsicóticos pela redução, a lentificação do metabolismo dessas drogas. Algumas particularidades nos idosos, como a redução de proteínas no organismo, aumento das gorduras, diminuição de água, que vão interferir, obviamente, que a maioria dos antipsicóticos são lipossolúveis. Isso vai fazer com que haja uma interferência no metabolismo dessas medicações. As principais indicações que nós vamos estar discutindo aqui hoje são essas listadas aqui. A gente sabe que é muito comum a indicação, na verdade, não a indicação, mas o uso de antipsicóticos nas demências, mas eu não vou entrar nessa questão, que vai ser a palestra do Dr. Érico, vai ser a seguinte. E a gente vai falar também dos transtornos que são orgânicos, induzidos, né, por uma doença médica geral, e também os primários, que vão acontecer tardiamente ou de início precoce, com a extensão até a terceira idade. As vias dopaminérgicas centrais, só para a gente dar uma lembrada aqui da anatomia, as vias dopaminérgicas centrais que estão envolvidas tanto na fisiopatologia dos transtornos psicóticos, como também no mecanismo de ação dos antipsicóticos e também nos efeitos adversos dos antipsicóticos, são basicamente 3. Aqui liga a substância negra aos gânglios da base, que é a via túbero nigroestriatal, está relacionada aos movimentos, portanto, efeitos colaterais sobre movimentos, efeitos terapêuticos sobre os movimentos nesses pacientes. As vias mesocortical e mesolímbica, que vão ligar a área tegmental ventral até o córtex límbico, sendo que a mesolímbica é de sintomas positivos e a mesocortical de sintomas negativos. E a tuberoinfundibular, que vai ser relacionada à secreção de prolactina. Basicamente, a diferença entre os antipsicóticos, a gente vai ver mais na frente, ela é relacionada à atuação deles sobre os receptores 5-HT2 em detrimento de D2. Quando a gente fala em antipsicóticos, a gente tem que começar falando da pior parte, né, que são os efeitos colaterais, os efeitos adversos, que a gente tem basicamente em 4 tipos de receptores: os muscarínicos, os histamínicos, os alfa-1 adrenérgicos e os dopaminérgicos. Em termos de efeitos mais comuns que a gente vê, são efeitos anticolinérgicos, como boca seca, constipação, visão turva, podendo haver até retenção urinária, fecaloma e prejuízo cognitivo. Em casos mais graves, a gente pode ter desde delírio e convulsões, até meras agitações e até sintomas psicóticos, até estupor, coma e morte. Em idosos se torna, obviamente, muito mais grave. Do bloqueio histamínico, a gente tem ganho de peso, sedação e hipotensão, e o alfa-adrenérgico, o mais sério, arritmias, também queda da pressão e tonturas. O bloqueio de D2 na via mesocortical está relacionado à apatia, sintomas depressivos, como também piora com sintomas negativos e embotamento afetivo. Aqui a apatia lembra muito a apatia demencial, e também a apatia da depressão. E a gente acredita, alguns estudos acreditam, que há
alguns pesquisadores acreditam que há relação desses sintomas negativos com os sintomas depressivos que a gente vê em alguns casos de psicose, e também os efeitos colaterais cognitivos. O bloqueio de D2 na via tuberoinfundibular, que liga o hipotálamo à pituitária anterior, vai estar relacionado ao aumento da secreção da prolactina, com essas consequências inerentes a ela. O bloqueio de D2 nigroestriatal vai promover aí os principais efeitos colaterais dos antipsicóticos, que são os sintomas extrapiramidais, desde o parkinsonismo, que simula aí a doença de Parkinson, até a catesia, distonia e síndrome neuroléptica maligna, sendo esta uma emergência psiquiátrica com indicação de hospitalização e monitorização cardiorrespiratória. A discinesia tardia, como a mais cruel, né, consequência do uso pelo bloqueio contínuo, ou seja, com o tempo, a longo prazo, de dopamina, e uma tentativa de superar isso, o aumento dos receptores aumenta a produção de dopamina, causando um excessivo nível de dopamina na fenda, sendo que os receptores são bloqueados. Então, isso causa movimentos de choque hipercinéticos, que são conhecidos como discinesia tardia. É uma hipótese. A discinesia tardia, a gente sabe que ela é mais comum em idosos e com antipsicóticos típicos, os convencionais, que têm mais efeito extrapiramidal, principalmente, que controla a coordenação motora. É persistente, em geral, refratária ao tratamento, tem impacto funcional importante, atrapalha o dia a dia de qualquer paciente, principalmente de idosos, e um provável aumento da morbidade e mortalidade com esses efeitos. A gente sabe que em torno de 30% dos casos dos pacientes com discinesia tardia podem sofrer remissão com a troca do antipsicótico típico para o atípico, e 30% tem uma melhora do quadro, mas em geral não há remissão desse sintoma. Só para a gente ter uma ideia, aqui tendo a evolução de 3 anos de uso de antipsicótico convencional em idosos, a gente tem que chamar a atenção para um aumento 2,5 vezes maior ao longo desses 3 anos da incidência de discinesia tardia. Com relação aos antipsicóticos atípicos, eles surgiram com a principal vantagem, que foi serem capazes de promover efeito antipsicótico sem sintomas extrapiramidais de forma significativa. Em comparação aos típicos, eles têm maior eficácia em sintomas negativos, principalmente, e a mesma ou maior em sintomas positivos, maior nos sintomas negativos de desorganização e de humor. Eles são capazes de tratar melhor a esquizofrenia refratária, principalmente a clozapina, a gente vai ver mais à frente, maior eficácia no tratamento de manutenção, e eu acredito que o principal seria essa menor incidência de sintomas extrapiramidais e de cinesia tardia, sem comprometer o efeito antipsicótico. As principais desvantagens: o custo mais elevado, apesar de grande parte deles serem fornecidos pela Secretaria de Saúde, os distúrbios metabólicos, possibilidade de obesidade mórbida e os consequentes eventos cardiovasculares. Só para a gente ter uma ideia da diferença entre a afinidade de receptores desses antipsicóticos, aqui tendo o haloperidol como a referência dos típicos, tendo uma maior afinidade por D2, vê que em comparação essa é a grande diferença, e os atípicos tendo uma afinidade por 5-HT2, que é o receptor serotoninérgico, também havendo uma importante afinidade por receptores colinérgicos. A gente pode, então, agrupar esses antipsicóticos e observar que, dentre os atípicos, a clozapina é o que tem maior incidência de convulsões, sedação e efeitos anticolinérgicos, chega a ser superior aos típicos com relação à convulsão. De maneira geral, os atípicos são mais benéficos porque têm menos efeitos, esses efeitos em geral, esses efeitos colaterais em geral, sendo que a clozapina não promove discinesia tardia, pelo menos não houve evidência nenhuma que relacionasse a clozapina à discinesia tardia, e todos, de maneira geral, menos discinesia e menos sintomas extrapiramidais.
Aqui a risperidona em comparação com o haloperidol, para mostrar essa diferença na síndrome, nos sintomas extrapiramidais, na síndrome extrapiramidal, diferença realmente bastante significativa, com um benefício para a risperidona. Esse gráfico aqui mostra a evolução, a progressão da incidência de cinesia tardia causada pelo típico, aqui representado pelo haloperidol, e a estagnação com um patamar dessa cinesia tardia causada pelos atípicos, aqui representada pela risperidona, com a clozapina tendo um perfil mais benéfico. Bom, agora nós vamos falar de algumas situações específicas que a gente tem do uso de antipsicóticos em idosos com relação a doses e indicações. Vamos falar principalmente desses 5 grupos, que foi resultado de um consenso entre 52 especialistas médicos. Foi feito foi distribuído um questionário na tentativa de se definir um protocolo para a prescrição de antipsicóticos nessa população de idosos. Dentre esses médicos, a maioria deles, mais de 90%, tinham experiência de mais de 30 anos de tratamento de idosos, a grande maioria deles com experiência e funcionamento e exercício da profissão em centros acadêmicos e centros de pesquisa, portanto, com experiência na área. Ao final, o que eu fiz foi juntar esses dados desse levantamento e associar as pesquisas atuais para tentar fazer uma comparação e determinar se esses achados são condizentes com o que a gente tem na atualidade. Para a esquizofrenia, não houve, na verdade, uma diferença com relação ao que a gente tem na atualidade, sendo que a risperidona foi considerada como um consenso, a medicação de primeira linha nessa faixa terapêutica, dividida preferencialmente de 2 vezes ao dia, seguida pela quetiapina, olanzapina e aripiprazol, sendo o aripiprazol de menor evidência, com a droga mais recente, obviamente. A gente percebe que as doses antipsicóticas da quetiapina podem ser alcançadas logo a partir de 100 miligramas e da olanzapina de 7,5, inferior ao padrão do adulto jovem. E a melhora cognitiva nesses pacientes, dos déficits causados pela própria psicose, elas foram maiores quanto menor a dose terapêutica utilizada nesses antipsicóticos em geral. Para os transtornos delirantes persistentes, a gente também encontrou a risperidona como primeira linha, numa dose inferior à dose prescrita para esquizofrenia, com ação antipsicótica a partir de 0,75 miligramas, dividida de 2 vezes ao dia. Já a quetiapina e a olanzapina seriam uma segunda linha, com evidência de doses menores, também com ação antipsicótica. Esses transtornos delirantes, eles são muito comuns em idosos, a incidência deles é aumentada por questões como, por exemplo, morar sozinho, ter déficit auditivo, déficit visual, que faz com que a percepção do ambiente e esses estímulos sensoriais sejam interpretados de maneira inadequada, causando aí esses transtornos delirantes. Em geral, os pacientes têm uma funcionalidade preservada, que com a evolução do quadro podem ter uma piora do impacto na saúde e impacto social. A depressão psicótica, que é mais comum em idosos, em geral, eles recomendaram o uso combinado de antidepressivo mais antipsicótico, não houve indicação de antipsicótico usado isoladamente. Mais uma vez, a risperidona mostrando um excelente perfil em doses também mais baixas, em relação à esquizofrenia, para o tratamento da depressão psicótica. E a quetiapina e a olanzapina também, idem a indicação para o transtorno delirante. Na mania, a gente teve 2 situações, a mania não psicótica e a mania psicótica, tanto a mania primária, derivada do transtorno afetivo bipolar, quanto a mania secundária, orgânica, causada por doenças médicas. E o que se aventou é que para a mania moderada, não psicótica, não há indicação de antipsicótico. Foi o uso preferencial, não houve consenso, em alguns casos se utiliza, a gente sabe disso na prática, mas não houve consenso entre os profissionais. O estabilizador de humor foi indicado sempre associado ao antipsicótico e sempre lembrar de descontinuar qualquer antidepressivo que esteja sendo usado,
se ele estiver sendo usado. Para a mania psicótica, já os sintomas psicóticos associados a alterações graves do humor, mais uma vez a risperidona mostrando um bom espectro, não associada, né? Como também a olanzapina, usadas em monoterapia. E segunda linha, mais uma vez, a quetiapina também, mostrando um bom perfil. Bom, aqui uma situação muito comum entre os idosos, que é o que a gente chama de delírio 1, né, diferente do delírio, que é um estado de rebaixamento do nível de consciência, com confusão mental, desorientação, alterações autonômicas, alterações psicomotoras, e é uma emergência psiquiátrica, é uma nosologia que merece uma atenção especial. Ela tem uma mortalidade altíssima, que pode chegar a 50% ao longo de um ano. Não houve consenso entre os idosos e o que se optou por fazer foi pegar a maioria das prescrições relacionadas ao delírio 1 e o que se chegou foi uma sugestão, pela maior frequência de prescrição, do haloperidol como se mantendo ainda uma medicação com uma boa indicação terapêutica no tratamento do delírio 1. Enquanto, obviamente, se faz a investigação da doença de base, da causa, seja ela uma doença ou uma medicação ou uma interação medicamentosa, para se tratar os sintomas comportamentais. O Aldol mostrou-se eficaz e seguro, apesar de ser um antipsicótico típico. Dentre os típicos, é o que tem menos efeito anticolinesterásico e menos efeito cardiovascular. Apesar de alguns estudos terem relacionado o haloperidol com o Torsé do Poin, na verdade, a gente sabe que em centros de terapia intensiva, que a intensivista pode confirmar isso, o uso do haloperidol para sintomas psicóticos, principalmente de origem orgânica, é muito comum e é feito de maneira bastante segura. E a segunda sugestão seriam os atípicos. Como são sugestões, as indicações podem ser individualizadas. Sempre doses mais baixas quando comparação com a esquizofrenia, e aqui a olanzapina e a quetiapina com doses ainda menores, mostrando um perfil positivo de ação no delírio. Agora nós vamos falar dos principais antipsicóticos utilizados em idosos ou comumente vistos na prática. Não é possível falar de todos, a aula realmente ficaria bastante longa. Então eu vou falar desses 8 principais antipsicóticos e, obviamente, se houver alguma dúvida a posteriori acerca de um outro antipsicótico, a gente vai tentar esclarecer. Em relação ao haloperidol, ele tem um perfil de alta potência, é um antipsicótico de alta potência, e por isso ele tem uma maior probabilidade de causar sintomas extrapiramidais, por maior afinidade pelos receptores dopaminérgicos, D2, e tem uma menor ação sedativa e de hipotensão, por um menor efeito anticolinesterásico. A sulpirida é uma medicação que tem um mecanismo de ação diferenciado dos típicos e similar aos atípicos, mas não considerados plenamente atípicos, porque em baixas doses funcionam como desinibidores, como medicações que estimulam o paciente e são consideradas antidepressivos mais moderados. Em altas doses assumem a ação plena antipsicótica. A misulprida também tem o mesmo perfil, mas tem uma maior eficácia, tanto com relação à sulpirida quanto com relação aos antipsicóticos típicos. Bom, a risperidona, como a gente pôde ver anteriormente, tem a maior indicação nos transtornos psicóticos no idoso. Então, de maneira geral, se não lembrar qual antipsicótico, a gente tem o privilégio de poder prescrever a risperidona como maior indicação, com uma ressalva que nós vamos ver lá à frente. Mas ela pode causar mais frequentemente insônia, agitação e sedação. E sedação nem tanto, mas agitação e insônia com bastante frequência. Mas tem menor ganho de peso e menor ação também anticolinérgica. A olanzapina tem maior ganho de peso e maior alteração metabólica, com dislipidemias e até desenvolvimento de diabetes mellitus e obesidade mórbida. Mas também tem um perfil de menor incidência de sintomas extrapiramidais e tem uma maior evidência de melhora cognitiva relacionada à função executiva, atenção, memória, capacidade motora e
no tratamento desses pacientes, essa melhora cognitiva é na redução da consequência dos sintomas psicóticos, ou seja, o deterioramento cognitivo causado pelos sintomas psicóticos. A quetiapina tem um perfil de menor afinidade por D2 e, portanto, uma menor incidência de sintomas extrapiramidais. É considerada a primeira linha no tratamento da psicose na doença de Parkinson, justamente por ter uma incidência tão pequena desculpa ali, aqui não é 1, é 10%, aqui é 10%, tá? Incidência menor que 10%, sendo primeira linha em doença de Parkinson. Algumas restrições com relação a esses medicamentos, por potencial interação com diminuição da concentração sérica da quetiapina, e cautela com pacientes com insuficiência renal, porque ela tem praticamente 75% a 80% de eliminação renal, e a insuficiência hepática é uma medicação com alto metabolismo hepático, então tem um potencial mais tóxico. A clozapina pode ter uma eficácia maior, principalmente com relação à esquizofrenia refratária, é hoje considerado o antipsicótico mais eficiente no tratamento da esquizofrenia refratária. Pode ter uma eficácia tardia, o que limita um pouco o uso, porque a gente sabe que alguns respondedores gastam mais de 6 meses, às vezes, para responder à clozapina, e até o que a gente sugere é o uso de um antipsicótico de alta potência em doses menores no início do tratamento com clozapina, para poder proteger o paciente e ter uma melhora sintomática mais rápida. Tomar cuidado com a questão do risco da granulocitose, que é o número de leucócitos totais inferior a 500 por milímetro cúbico. Daí a necessidade de se fazer leucogramas semanais nas primeiras 18 semanas e depois mensais, durante todo o tratamento. É uma medicação que tem uma indicação maior em caso de cinesia tardia, porque é o único antipsicótico que sabidamente trata e melhora grande parte das cinesias tardias, e é uma medicação mais indicada para esses casos refratários, de maneira geral, e no idoso, os idosos com doença de Parkinson ou parkinsonismo e de cinesia tardia. Já o aripiprazol é uma medicação mais recente, portanto, de menos evidências relacionadas à sua eficácia. É um antipsicótico que a gente chamaria de antipsicótico com um perfil mais próximo do ideal, porque ele é agonista parcial de D2, ou seja, onde falta D2, ele aumenta D2 para controlar os sintomas negativos, que é na via mesocortical, onde tem excesso de D2, que é na tuberoinfundibular, na nigrostriatal e na mesolímbica, ele diminui o D2, melhorando sintomas positivos, sintomas endocrinológicos e sintomas motores. Na prática, não há ainda evidências de que realmente ele funcione dessa forma, porque é uma droga muito recente, então ainda faltam muitos estudos. Se não me engano, existem hoje 1 a 2 estudos clínicos controlados utilizando o aripiprazol. Agora, faltou as principais indicações clínicas. Na verdade, eu fiz um balanço das principais, os principais contextos nosológicos no idoso, para a gente determinar um melhor perfil de antipsicóticos. É sabido que os pacientes diabéticos têm um potencial risco maior, principalmente pelo maior impacto dos efeitos metabólicos. Então, os antipsicóticos que têm esse menor efeito metabólico devem ser preferidos, aqui relacionados a quetiapina, a risperidona, a ziprasidona e o aripiprazol. Pacientes com neuropatia diabética, xerostomia, xeroftalmia, preferir antipsicóticos com menor ação dopaminérgica e anticolinérgica, aqui em primeira linha a risperidona. Pacientes com osteoporose, os dados são inconclusivos, mas existe uma probabilidade de haver aumento da incidência de osteoporose, porque os antipsicóticos estão relacionados, principalmente aqueles que atuam mais na via tuberoinfundibular, na diminuição de estrógeno e testosterona secundária ao aumento da prolactina. Então, esses antipsicóticos de maior atuação nessa via devem ser evitados em pacientes com tendência à osteoporose ou com osteoporose já instalada. Pacientes com hipertrofia prostática, tomar cuidado com antipsicóticos com efeito anticolinesterásico maior. O haloperidol é uma boa opção.
Pacientes com tireoidopatia têm que ter cautela também com os efeitos anticolinesteráticos, mas também metabólicos e endócrinos. O haloperidol também se mostra uma boa opção. Pacientes com disfunção sexual, preferir olanzapina, quetiapina e clozapina, porque tem mostrado menor efeito colateral com relação à anorgasmia, retardo ejaculatório e diminuição da libido. Evitar antipsicótico típico, que são os mais frequentes de causar isso. As cardiopatias e dislipidemias, preferem antipsicóticos de alta potência, por um melhor perfil anticolinesterásico. Evitar ziprasidona, clozapina e risperidona, por causa tanto dos efeitos cardiovasculares, quanto da questão do intervalo QT, cortamento do intervalo QT, podendo causar arritmias. No caso do acidente vascular cerebral, evitar risperidona e típicos, por estarem mais relacionados a eventos cerebrovasculares. A trombose venosa profunda, os dados são inconclusivos, mas acredita-se que possa haver, de maneira geral, pelo bloqueio alfa-1 adrenérgico, uma maior incidência de trombose. Então, pacientes com insuficiência venosa crônica, por exemplo, apresentariam maior risco com esses antipsicóticos. Parkinsonismo, como dito anteriormente, primeira escolha é a quetiapina, apesar da clozapina não causar cinesia tardia, também tem um perfil de baixa de incidência de sintomas desses piramidais. A quetiapina mostrou uma menor atividade por D2 e também uma menor incidência de sintomas extrapiramidais. Em pacientes com insuficiência hepática, cautela principalmente com a olanzapina e a quetiapina, que tem maior toxicidade, todos os dois, faltou aqui a quetiapina, mas de maneira geral, todos os antipsicóticos têm metabolismo hepático. A insuficiência renal, doses menores e monitoração, justamente por causa da menor tolerância, diminuição do clearance, e evitar antipsicótico metabólito ativo, por exemplo, a risperidona. Catarata, evitar quetiapina e fenotiazina, o haloperidol é uma boa opção. Glaucoma, evitar típicos, por causa do efeito anticolinesterásico. Retinopatia diabética, idem ao diabetes. Ilho paralítico, evitar também antipsicóticos com maior efeito anticolinesterásico. Eles preconizaram evitar o uso nesses transtornos, de maneira geral, por não haver evidências que relacionem o risco-benefício positivo para os antipsicóticos, sendo que eles sugerem prescrições opcionais. As recomendações, de maneira geral, para o segmento dos pacientes em uso de antipsicótico, o delírio, você vai, na verdade, identificar se a dose está adequada e se há ou não resposta ao antipsicótico. O delírio tem que ser em 24 horas, por se tratar de uma emergência clínica, então em 24 horas você tem que decidir se você troca de antipsicótico, se você aumenta a dose. A agitação, aqui nesses quadros todos, demência, depressão, psicótica, 5 a 7 dias, você tem que rever. Esquizofrenia e transtornos delirantes, em torno de 2 semanas. Em termos de segmento, 1 a 2 em 2 semanas após o início do antipsicótico, 10 a 10 em 30 dias após o ajuste da dose ou mudança de antipsicótico, e 2 em 2 a 3 em 3 meses após a estabilidade mínima de 1 mês com a mesma dose e com o mesmo antipsicótico, de 3 em 3 em 6 em 6 meses após 6 meses de estabilidade com a mesma dose e antipsicótico. São os intervalos que você tem que rever o tratamento, rever dose, rever tolerabilidade, efeitos colaterais e, obviamente, a resposta terapêutica. Bom, para concluir, finalizando, a gente tem que levar em consideração as alterações farmacodinâmicas e farmacocinéticas, que faz dos idosos uma população diferenciada, como também acontece entre as crianças. Começar sempre com doses menores, mas não deixar de atingir as doses terapêuticas plenas, se for possível e necessário. Individualizar o tratamento. Aquele antipsicótico para o qual não há evidências, ele pode ser, num tratamento individualizado, indicado e obter sucesso. As comorbidades, ter muita cautela com os efeitos colaterais, interações medicamentosas e tolerabilidade. E, obviamente, mais estudos se fazem necessários sobre o uso de antipsicóticos em idosos, principalmente por causa do tempo de seguimento desses pacientes, que hoje tem uma possibilidade de ser cada vez maior pelo aumento da longevidade, e também por necessitar de amostras maiores, com maior número de pacientes. É só. Obrigado. Desculpa aí o atraso e incompatibilidade, né?